A graça e a paz, irmãos. Nossa meditação hoje vai ser em Josué, capítulo 20, seguindo a nossa leitura da semana. Nós vamos ler dos versos 1 a 6. Amém? Josué 20, verso 1. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para sua casa, a cidade de onde fugiu. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós aquietamos o nosso coração diante do Senhor e da sua santa palavra. Pai, nós cremos no seu amor por nós, na sua intervenção no nosso meio e na intervenção do Senhor nos nossos corações. Pai, é o Senhor que nos muda. A transformação do nosso interior é uma obra sua, mas nós sabemos que a sua palavra é um poderoso instrumento para isso. Por isso, nessa manhã, Pai, nós trazemos o nosso pensamento cativo ao Senhor. Te pedimos, livra-nos de qualquer distração, e dá-nos temor e reverência e abertura para a sua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Josué 20, ele segue, depois de vários capítulos que estão tratando da distribuição das terras. E a gente lê um texto desse e fala assim, mas o que esse texto tem a ver comigo hoje? O que um texto desse pode me ensinar hoje? Irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela foi inspirada, quer dizer, ela foi soprada por Deus. E toda ela foi inspirada, tanto o Novo quanto o Antigo. E mais do que nunca, irmãos, nesses tempos que se aproximam do fim, nós precisamos ser um povo que está fundamentado na palavra. E o Antigo Testamento, ele não é ou não deveria ser um livro difícil, enfadonho de ler, de forma alguma. E é por isso que hoje eu quero introduzir essa meditação, trazendo para nós um pensamento sobre por que o Antigo Testamento é importante. Porque vários capítulos como esse que nós lemos, desde o capítulo 13, a gente encerrar esse bloco no capítulo 20, por que capítulos como esse, por que o Antigo Testamento é tão importante? Amém, irmãos? O Antigo Testamento ele é tão importante porque é nele que nós conhecemos o fundamento do caráter de Deus. E o que Deus fez ali no Antigo Testamento? Ele foi progressivamente expressando e revelando ao homem o seu caráter, os fundamentos do seu caráter, até que essa manifestação do caráter de Deus teve a sua expressão máxima aonde? Em Jesus. Então, irmãos, respondendo à pergunta por que o Antigo Testamento é tão importante, é porque ele apresenta a revelação progressiva de Deus ao homem. Imagine que nós, os homens, as pessoas, estivéssemos numa noite escura. Eu gosto muito de dar esse exemplo quando nós estamos em viagem. Todo mundo aqui já saiu para viajar de madrugada, de carro. Você sai de madrugada, aquele escuro, você não vê nada. E aí, o que acontece? Vem o amanhecer.
aos poucos, a luz começa a se manifestar. E aí, primeiro, a gente vê o quê? A gente vê os vultos, a gente vê as sombras. E, pouco a pouco, as coisas vão tomando forma, até que chega o momento em que nós vemos tudo com clareza. Esse momento foi a manifestação de Jesus. Então, o que que nós temos que entender? Que Deus, ele foi se revelando quem ele é, revelando o seu caráter progressivamente ao homem. Entendam, houve um tempo em que Deus criou o homem, mas o homem não entendia quem era Deus, porque nós só conhecemos Deus pelo que ele revela a nós. Então, quando nós vamos lá atrás, para Adão e Noé, por exemplo, nós, as mulheres, estamos estudando Gênesis, né? Nós vamos, inclusive, entrar em Noé nessa terça. O que Deus revelou até aquele momento da história da humanidade? Ele se revelou como Criador e como juiz. É o que ele fez ali para Noé. Então, é isso que o homem conhecia do caráter de Deus. Aí vem Abraão. Para Abraão, Deus ele se revelou como Deus da aliança. E aí depois vem Moisés. Para Moisés, ele revelou o seu nome, o significado do seu nome, que ele é. Ele revelou sua lei para uma nação e que ele é santo. Aí vem os profetas. Nos profetas, o que Deus quis mostrar? Que o plano, ele quis detalhar que o plano dele não era só para uma nação específica, e que haveria de vir um Messias, que seria o Salvador. Então, irmãos, em cada uma dessas fases, Deus foi adicionando camada por camada, entendimento após entendimento, a revelação de quem ele é. E o que é importante nós entendermos, irmãos? Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, a misericórdia que nós vemos de Deus em Jesus, ele manifestou lá com o povo hebreu, no deserto, quando ele não os consumiu, quando eles mereciam ser consumidos. A justiça que nós vemos na lei de Moisés é a mesma que exigiu o sacrifício de Jesus na cruz. Então, é muito importante nós vermos toda a Bíblia como uma construção que Deus está fazendo de quê? Da revelação de Deus ao homem. Então, irmãos, conhecer o caráter de Deus no Antigo Testamento é muito importante. Para quê? Para nos prevenir de criarmos um Deus imaginário, segundo os nossos costumes, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa vontade, como nós temos visto hoje em dia. O Deus que as pessoas têm criado não tem fundamento nenhum no caráter de Deus no Antigo Testamento, que é quando ele começou a se dar a conhecer. Por exemplo, essa semana eu vi um anúncio de uma marca dita cristã, que o slogan deles é Jesus é para todos. É uma marca cristã inclusiva. Irmãos, não. Cale-se diante dele toda a terra, ele é Deus. Ele tem o lugar de criador e nós temos que ter o lugar de criaturas, submissas a ele. Nós não podemos transformar ele no que nós entendemos. Mas muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Sim. Por isso nós precisamos ser um povo fundamentado no Antigo Testamento. Porque é lá que estão as digitais de Deus, do que Deus pensa, de quem Deus é, de como ele lida com o pecado, como ele lida com a dor, como ele lida com a política, como ele lida com a sociedade, como ele lida com as famílias, com a adoração. Então, o Novo Testamento nunca vem de forma alguma substituir o caráter de Deus. Ele vai personificar esse caráter em Jesus. Então, nós precisamos ser um povo que nos dedicamos não apenas a ler o Antigo Testamento, mas estudar o Antigo Testamento. Quem só leu o Antigo Testamento não gosta. Quem estuda, fica maravilhado. Amém, irmãos? Então, com esse entendimento, nós vamos entrar em Josué. Irmãos, vamos hoje aqui dar um panorama, né, de Josué. O livro de Josué, o que ele faz? Ele é o primeiro livro depois do Pentateuco. Ele marca um tempo em que o povo de Deus está fazendo uma transição de ser um povo errante, nômade, andando pelo deserto, para um povo que vai se
estabelecer como povo. Então, para compreender a narrativa das cidades de refúgio nesse momento, nós temos que lembrar da trajetória do povo de Deus desde Josué 1. Então, Josué, ele tem 2 blocos até chegar nas cidades de refúgio. Do capítulo 1 ao capítulo 12, o que trata? É a narrativa que fala do deserto, da saída do deserto, à conquista das cidades. E ele começa com a morte de Moisés e Josué assumindo a promessa que Deus fez a ele. De que, como prometia a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês por herança. Mas sabe o que a igreja moderna faz? Não considera os princípios de interpretação da palavra, entendendo o propósito de Deus no Antigo Testamento. Aí o que o povo faz? Pega essa frase e fala assim: Deus prometeu que onde eu pisar o meu pé, Ele vai me dar por herança. E fica usando isso como uma declaração para você poder conseguir aquilo que você deseja. Conseguir coisas materiais. Não, eu tomo posse desse lugar, esse lugar é meu. Irmãos, a Bíblia não é para ser usada dessa forma. A Bíblia é para ser usada entendendo o propósito de Deus. E os princípios de interpretação da palavra, para quê? Para você não transformar uma promessa territorial específica para o povo hebreu, num determinado momento da história, em um amuleto, em uma frase de declaração para você conquistar bens materiais. Estamos juntos? Estamos entendendo? Então, irmãos, o que esse período marca? 2 coisas. A travessia sobrenatural do Jordão. Por que Deus fez isso de forma natural? Porque quando eles foram libertos lá do Egito, Deus manifestou o poder deles diante de Faraó, que é uma figura de Satanás, para falar: eu sou o Todo-Poderoso, vocês podem confiar na minha promessa. Eu prometi que eu vou libertar vocês, fica tranquilos. Aí eles ficaram ali 40 anos vivendo no deserto. E iam tomar posse das terras, enfrentar muitos inimigos. Aí o que Deus fez? Novamente Ele parou as águas do Jordão para eles atravessarem a seco. Para quê? Para lembrar o caráter dele. Eu prometi. Vocês estão lembrando? Da mesma forma como eu abri o Mar Vermelho, eu estou aqui abrindo o Rio Jordão. Confiem, eu sou o mesmo. Amém, irmãos? E Ele continua sendo o mesmo hoje. E aí, o que acontece? Nós temos esse bloco de capítulos aí, até o capítulo 12, a queda de Jericó e a conquista de várias cidades, tanto para o norte quanto para o sul. E esse tempo de conquistas, por que ele foi importante, irmãos? Porque foi um tempo em que Deus estava trabalhando eles como povo. Primeiro, eles eram escravos no Egito. Olha a mudança da mentalidade que Deus estava fazendo. Depois, eles foram um povo nômade, errante no deserto. Agora, Deus estava ensinando a eles disciplina e confiança para eles se tornarem povo de Deus e soldados, em um exército que conquistava. Amém? Aí, dos capítulos 13 a 19, é outro bloco. Após essas conquistas, Deus faz o quê? Passa ali vários capítulos. Todo mundo lê essa semana, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tudo falando das distribuições das terras. Mostrando claramente os limites. Porque Ele queria deixar claro isso, que o povo estava se estabelecendo na terra. E eles começaram, então, a construir casas, fazer as suas plantações. Isso levou eles a um outro momento da história deles como povo. A necessidade deles se organizarem como sociedade. Entenderam o contexto? Então, é nesse contexto que Deus fala das cidades de refúgio. Só que se a gente vai só lendo, sem entender o contexto, entender o propósito de Deus, você não consegue extrair do texto tudo o que Ele tem para nós. Então, o que a introdução dessas cidades de refúgio mostra? Que o projeto de Deus com Canaã não era apenas um domínio de terra. Antes eles eram sem terra, agora eles tinham terra. Ter terra sem uma mudança de mentalidade não muda nada na vida de ninguém.
E a importância de Deus não é para a terra, era para o estabelecimento deles como um povo. E Deus está revelando mais um passo do caráter dele como Deus para esse povo. Deus, com as cidades de refúgio, quer implantar uma cultura de justiça e misericórdia. Olha que lindo, irmãos. Então, por que Deus queria implantar essas cidades de refúgio? Nós estamos tendo um pouquinho de aula de história agora, né? Amém? Vamos entender o contexto da cultura da época, irmãos. Isso aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Então, como que era as sociedades, não somente do povo judeu naquela época? Não existia, assim, uma polícia, um exército estabelecido, como nós temos hoje para proteger o cidadão. Isso acontecia mais no contexto das famílias. Então, a segurança e a justiça dependiam basicamente da família ou do clã. Então, se uma pessoa matasse alguém, o que aconteceria? O parente mais próximo da vítima, ele tinha o direito e o dever de vingar o sangue daquela pessoa. Só que isso, o que acontecia? Levava uma barbárie. Matou meu parente, eu fui lá e matei o parente dele. Aí o vingador de sangue vai vir e matar o meu parente. Então, o que acontecia, irmãos? Eles tinham entendimento de que, se matou o meu parente, eu podia ir lá e matar não só um parente dele, eu podia matar a esposa, eu podia matar o filho, eu podia matar um outro parente, e isso levava guerras intermináveis entre os clãs. E o que Deus fez em Israel? Não é assim no meio do povo de Deus. Não é assim no meio do meu povo. Em primeiro lugar, Deus quis terminar, interromper um ciclo de violência cega. Estabelecendo as cidades de refúgio, o que Deus quis dizer? O homicida involuntário, quer dizer, eu matei sem querer, matei no acidente de trabalho, ele poderia encontrar proteção até ser julgado, para que ele fosse julgado corretamente, não somente pelo ato que aconteceu. Isso foi o toque final da constituição de Deus para o povo de Israel, que deveria refletir o caráter de Deus, que ele é um Deus santo e justo, mas que age com justiça e com misericórdia. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus não julga só as ações, Deus julga a intenção, Deus julga o coração. E esse princípio vale para mim e para você hoje. Deus olha para nós, irmãos, e Ele conhece o nosso coração. Agora, entendam, isso era revolucionário na época. Totalmente revolucionário, porque não existia isso. Vamos supor que alguém estava trabalhando lá no campo e levantou o machado para cortar uma árvore e aquela parte cortante do machado se separou do cabo e foi lá para trás e bateu na cabeça do vizinho dele e matou. Houve dolo? Não. Mas houve um crime? Houve um crime? Houve. Alguém foi morto. Então, o que Deus está fazendo aqui? Ele está tratando as coisas da maneira como devem ser tratadas. Ele estava julgando não somente o ato, porque a cultura da época dizia assim, matou, tem que matar. Houve um derramamento de sangue, tem que haver outro derramamento de sangue. Deus tratou assim, não, as coisas não devem ser julgadas assim. Nós precisamos examinar a intenção do coração. Então, é agora, dentro desse contexto, que nós vamos estudar toda a descrição de como funcionavam as cidades de refúgio. Por quê? Porque Deus, Ele não era misericordioso, as cidades de refúgio, entendam, elas não existiam para manifestar misericórdia só para o pecador involuntário. Às vezes, os nossos erros e os nossos pecados, mesmo que não sejam premeditados, eles vão ferir outros, amém? Deus vai olhar para o nosso coração com misericórdia. Só que o meu pecado feriu o outro. Então, uma morte aconteceu. Então, a cidade de refúgio, ela não era um lugar de impunidade. Então, com esse entendimento, nós vamos estudar os detalhes. Vai de novo para a sua Bíblia, no capítulo
20, né, de Josué, verso 4. Vamos ler novamente para a gente se situar. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, ele não vai só fugir e entrar. Ele terá que se colocar junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. O que elas vão fazer? Eles o receberão e lhe darão um lugar para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade, sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade. O que nós extraímos aqui, irmãos? O fugitivo não podia simplesmente fugir do crime, do erro, da coisa que ele fez e simplesmente se esconder. O que isso significa, irmãos? No reino de Deus, a segurança não começa com omissão. Não começa com a fuga da realidade. Começa sempre com transparência. A porta é o lugar de confissão. Deus não apaga os nossos erros como se eles não tivessem acontecido. Amém, irmãos? Ele requer que o erro seja nomeado e reconhecido. É o primeiro passo para a restauração. Então, quando nós falamos quando nós admitimos o nosso erro, o nosso pecado perante outros, nós estamos trazendo a luz para ser tratado. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós temos que entender, não existe isso de pecado não confessado. Ah, foi lá no meio do mato, você estava lá, ninguém viu. Você já resolveu entre você e Deus? Não, irmãos. Mas muita gente faz isso? Faz. Nós precisamos levar os nossos pecados diante da igreja, diante das autoridades. O que mais, irmãos? O erro devia ser exposto, não era para o cidadão comum. O erro devia ser exposto para quem? Para as autoridades, porque os líderes ficavam ali na porta. Então, irmãos, quando nós vamos expor os nossos pecados, quando nós vamos expor os nossos erros, eu não estou dizendo, quando eu falo pecados e erros, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, entende? Tem coisa que é só erro, precisa ser tratado, e tem coisa que é pecado. Seja um, seja outro, nós devemos buscar quem tem maturidade para oferecer proteção e discernimento. Isso nos fala de aprendermos a lidar com o corpo. Irmãos, nós precisamos, tem muita gente que é membro da igreja, mas o que diz respeito à vida dele, os problemas da vida dele, os erros da família dele, os pecados dele, fica tudo ali, ó, só no meio dele, no meio da família. É assim que ele vive, eles são uma ilha, eles não abrem as coisas deles. Irmãos, não é assim. Não deve ser assim no nosso meio. E quando ele vai falar, muitas vezes ele procura um irmão que está no mesmo nível de maturidade dele e fala só para desabafar. Ele não quer falar para a autoridade, porque às vezes a autoridade vai discordar do que ele pensa. Às vezes a autoridade vai discordar da perspectiva dele. Então entendam a proteção do que Deus está estabelecendo ali. Eu preciso levar para uma autoridade, irmãos, por quê? Porque isso interrompe o poder do pecado. Isso interrompe, irmãos, isso deve ser a vida da igreja. Quando eu passo o que eu estou vivendo, o meu erro, o meu pecado, a minha angústia, a minha dor, o meu problema, para alguém que é autoridade sobre a minha vida, em primeiro lugar, espiritualmente, eu estou me colocando num lugar de proteção. Em segundo lugar, eu estou me livrando da minha própria perspectiva. Da perspectiva minha e do meu esposo ali, que estamos envolvidos naquele problema. Mas sabe o que é o problema, irmãos? Muita gente vê a igreja como um lugar que eu frequento. Igreja não deve ser o lugar que eu frequento. Igreja é a comunidade a qual eu pertenço e deve ser o meu lugar de refúgio, onde eu me apresento com transparência, onde eu tenho confiança para me expor.
Porque se eu exponho as minhas questões da maneira certa, para a pessoa certa, o que acontece? Eu encontro abrigo. Amém, irmãos? E o que diz ali, irmãos? O texto diz que eles deveriam dar-lhe um lugar para morar entre eles. Irmãos, isso aqui fala da postura dos irmãos, qual deve ser a nossa postura para com os problemas, para com os erros, para com os pecados uns dos outros. A versão antiga, revista e atualizada, a frase é assim: então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite entre eles. Ele não ia ser um cara ali de outro lugar que estava, não, eles iam habitar. Isso fala da igreja, irmãos, ser um lugar de acolhimento, de respeito. Irmãos, da maneira como nós tratamos as debilidades, as fragilidades, os pecados uns dos outros. Irmãos, sabe qual que é um dos grandes motivos das pessoas usarem máscaras dentro da igreja e não quererem expor a sua fragilidade? Sabe? A falta de confiança de como aquilo será tratado no meio da igreja. Irmãos, não seja assim no nosso meio. Sabe, a falta de confiança de que aquilo não vai cair na boca de todo mundo. De que aquilo vai ser tratado de uma maneira correta. Ah, mas e quando souberem que eu fiz isso? Aí o que a pessoa faz? Ela prefere manter uma aparência. Ela prefere manter uma máscara. Entende, irmãos? Nós não temos que trazer o nosso pecado e as nossas dificuldades para a comunidade. Nós temos que aprender a levar para as autoridades. E aí eu te pergunto, você tem praticado isso? Ou a igreja ainda é um lugar que você frequenta? Você não entendeu ainda que a igreja é o seu lugar de refúgio. Mas eu pergunto, nós fazemos isso, irmãos? A igreja como comunidade faz isso? Irmãos, quantas vezes há conversas desnecessárias de um chegar para o outro e falar assim, você sabia que fulano, assim, assim, assim? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Irmãos, não podemos tratar as questões dos outros de forma leviana. Para que falar? Para que expor? Irmãos, a gente não sabe a realidade toda dos fatos. A gente não conhece a intenção do coração. Muitas vezes nós não ouvimos aquilo da boca de quem vivenciou aquele problema. Mas mesmo assim a gente se permite julgar. Mesmo assim a gente se permite comentar. Mesmo assim a gente se permite expor. Irmãos, isso não pode acontecer no meio da comunidade da fé. Posso ouvir amém dos irmãos? Irmãos, a questão é muito simples. O mínimo que Deus espera de cada um de nós é o seguinte: se você não está qualificado a ajudar, não atrapalhe. Somente de uma forma didática, eu vou pedir que você fale isso para o seu irmão, tá bom? Se você não está qualificado a ajudar, não atrapalhe. Pode falar para ele. Irmãos, vamos ver a lógica disso? Vamos ver a lógica disso? É difícil ficar calado? É só você ficar calado. Só fica calado. A Bíblia é tão interessante com isso que fala que a pessoa que fica calada e ela é tola, às vezes ela até se passa por sábia. Mas a gente não entende isso, a gente tem que falar. Nossa, mas fulano? O fulano está ocupando tal cargo na igreja, mas você sabe que ele, isso. O que você tem a ver com isso? Leviano. Você está agindo com leviandade. Nós temos que entender isso. Por quê, irmãos? Porque o Antigo Testamento, com seus preceitos, com a maneira como Deus fazia as coisas, está ali para mostrar o caráter do nosso Deus. Por quê? Deus queria que esse fosse o caráter de Deus e o povo soubesse para ficar morrendo de medo? Não. Porque Deus queria que o povo olhasse para ele e falasse, esse é o caráter do meu Deus. E é o caráter que eu preciso buscar para a minha vida. Irmãos, nós precisamos ser um povo que temos que amadurecer. Isso começa comigo,
com cada um de nós, com a maneira como nós vamos tratar os pecados, os problemas, as dificuldades uns dos outros. Amém, irmãos? Olha que texto lindo. O que mais que nós extraímos? O texto diz assim, que quando o vingador de sangue, se o vingador de sangue chegasse furioso à porta da cidade, porque as cidades eram muradas e tinham portas, qual que era a postura da resposta da cidade? Não o entregaremos. Você quer pegar ele por causa do que ele fez? Mas aqui ele está protegido, você não vai pegar não. O que isso nos fala, irmãos? Isso traz um princípio espiritual. Quando estamos em Cristo, e agimos da maneira como o Senhor nos ordena agir na palavra, com os nossos pecados, com os nossos problemas, com as nossas falhas, Deus se torna o nosso defensor. Muitas vezes nós pecamos e temos dificuldades e não tratamos da maneira de Deus, e nós não vamos ser defendidos por Deus. Nós vamos ficar expostos ao vingador. Nós vamos ficar à mercê do vingador, irmãos. Por quê? Porque Deus estabeleceu o caminho. Mas a gente não quer agir de acordo com o que Deus fez. Porque a gente pensa em reputação. A gente pensa o que vai pensar de mim. Irmãos, eu lembro quando nós viemos congregar aqui. Há 5 anos e pouco atrás. Eu e o pastor Maquil e a Rosânia temos um relacionamento de longa data. Mas nós ficamos décadas, né? Nós também. Sem nos encontrarmos por distância geográfica. Nós já nos conhecíamos, mas a primeira coisa que nós fizemos foi procurar, pastor, nossa vida é assim. O senhor está vendo tudo isso de bom, mas tem isso, não foi, pastor? Tem aquilo, as nossas dores são essas e essas, os nossos perrengues são esse, e nós estamos aqui para servir, mas para sermos servidos também. Nós precisamos ser pastoreados. Irmãos, isso não diminui ninguém. Isso engrandece, no bom sentido da palavra. Por quê? Porque isso vai te levar num lugar de proteção, isso vai te levar num lugar de verdade. Então, essa palavra, irmãos, é um apelo para nós não sermos frequentantes de igreja. Nós sermos membros de um corpo. Nós andarmos vendo a igreja como nosso lugar de refúgio. Se nós andamos da maneira correta, nós seremos protegidos. Quando nós andamos segundo a palavra de Deus, Deus se torna o nosso defensor. Amém, irmãos? O que mais nós extraímos desse texto? O texto diz: pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Irmãos, essa proteção aqui, Deus está mostrando que Ele separa muito a intenção do coração. Deus é alguém que não vê a coisa simplesmente que aconteceu. Deus está mostrando aqui algumas coisas que nós vamos trabalhar agora. Primeiro, com os pecados involuntários, com os erros involuntários. Irmãos, quando nós erramos, mesmo quando nós estamos nos esforçando para viver a vida cristã, nós estamos aqui buscando a Deus, cultivando nossa vida de relacionamento com Deus, mas mesmo assim nós vamos errar. Isso acontece? Sempre, irmãos. Com todos nós isso vai acontecer. Primeira coisa que nós temos que entender: mesmo que eu errei sem querer, erro é erro, vai ter consequência. Então não pense que com Deus é assim. Ah, Senhor, foi sem querer. Sabe, igual quando o irmão briga com o outro, fala, oh, desculpa, foi sem querer. E segue a vida. Não, erro é erro. Erro tem consequência. O irmão aqui em questão, ele matou sem querer. Mas ele ia ter que lidar com a consequência? Ia. Ele ia ter que fugir para a cidade de refúgio. E ele ia ter que ficar lá. Até que ele fosse julgado, até que o sacerdote morresse. Nós vamos entrar em tudo isso. Mas primeiro ponto que nós temos que entender, irmãos. Deus sempre vai nos ensinar a lidar com os nossos erros.
Por quê? Porque isso é o melhor para nós. Porque isso é uma expressão de amor. Quando nós não lidamos com as consequências dos nossos erros, nós nos tornamos inconsequentes. Nós nos tornamos levianos, nós nos tornamos apressados. Nós somos pessoas que fazemos muito a nossa vontade. Mas quando nós lidamos com as consequências do nosso erro, nós vamos amadurecendo. Amém? Outro ponto. O que Deus revela aqui? Ele protege aqueles cujo coração não deseja o mal, mesmo que eles errem. Então, entenda, quando Deus estiver fazendo você lidar com seus erros, mesmo quando você está de todo o coração procurando servir a Deus, o Senhor vai te tratar, mas Ele vai te julgar com misericórdia. Isso é um descanso para nós. Eu tenho um Pai que Ele é bom. Deus conhece a intenção do meu coração. Ele vai ser didático comigo. Ele vai me ensinar como tratar com os meus erros, sim. Mas eu posso descansar, que Ele é misericordioso. Ele está fazendo aquilo para o meu bem. Às vezes tem uns tratamentos de Deus que dura, que demora. Sabe o que você tem que ter? Qual que tem que ser a sua postura? Ah, Senhor, mas eu me arrependi. Senhor, quanto tempo? O Senhor não muda a minha sorte, irmão. Fica de boa. Fica na sua, sabendo que Deus é misericordioso e Ele é perfeito. Ele está te tratando com misericórdia, não fica questionando, não. Só absorve tudo que Deus quer trabalhar em você. Eu não sei quanto a você, mas comigo, irmãos, já teve áreas cegas na minha vida que eu não via que eu tinha, que eu achava que eu não tinha aquele problema. E foi um erro e tratamento de Deus. Erro e tratamento de Deus. Às vezes, irmãos, algumas vezes, para que finalmente Deus alcançasse esse coraçãozinho aqui, e os meus olhos se abrissem, e eu enxergasse o que Ele estava querendo fazer. Isso aconteceu só comigo? Penso que não, irmãos. Então, quando Deus deixar as consequências ali permanecer por um tempo, fica ali com o coração ensinável. Ele é meu Pai. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu quero é crescer. Eu quero que Ele trabalhe no meu coração. Eu quero aprender. Não firma só em eu quero ser livre das circunstâncias. Não fica assim. Amém, irmãos? Aí outra coisa que esse texto nos traz. O texto diz: o homem deveria permanecer na cidade até o julgamento. Eu já acrescentei isso aqui. Quando Deus fala para permanecer, é porque Ele quer sempre nos mostrar aqui que a resolução de um erro não é instantânea, o que eu acabei de falar, mas não li o verso. Irmãos, independente de termos errado sem intenção, um erro foi cometido. E, no caso ali, a pessoa que cometeu esse erro, né, tirou a vida de alguém sem intenção, ele tinha que ter um tempo ali para ele meditar no que ele fez, para ele ponderar, para ele ser julgado por outras pessoas que eram autoridade. E na nossa vida vai ser a mesma coisa. Amém, irmãos? E o texto acrescenta ainda um último ponto, que ele tinha que permanecer na cidade até que morresse o sacerdote que fosse daqueles dias. Isso é um detalhe intrigante, mas importante para nós, porque aqui fala da expiação de Cristo. Primeiro, no contexto de Israel, esse texto diz que o refugiado deveria permanecer na cidade até a morte do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, irmãos, ele era alguém que carregava a iniquidade do povo diante de Deus. Ele era alguém que representava a nação diante de Deus. Então, a sua morte encerrava uma era jurídica. Então, é como se fosse agora, quando o sacerdote morresse, era uma troca de governo. Então, havia uma anistia geral de todos os pecados que foram cometidos enquanto ele era sacerdote. Mas qual é o significado espiritual? O princípio da substituição e expiação.
Esse princípio aponta para a morte de Cristo expiando as nossas dívidas. Irmãos, nossa liberdade plena e o cancelamento da nossa culpa são plenamente garantidos pela morte de Jesus. E é assim que Deus trata, irmãos, e é assim que nós devemos tratar uns aos outros. Quando eu erro, quando eu cometo um pecado, e eu me submeto aos princípios que Deus estabeleceu para o tratamento daquele pecado, o sangue de Jesus vem e lava. E Deus encerra. Pode voltar lá para a sua cidade. Está tudo certo. Mas nós fazemos isso uns com os outros, irmãos? Não. Isso é outra coisa que fala para nós. Amém, irmãos? E agora eu vou falar de um detalhe que nós não lemos o texto todo, mas para mostrar assim a riqueza desse texto. O texto a seguir, depois vocês leiam, ou vocês já devem ter lido, né? Quem está com a leitura em dia, ele continua fazendo o quê até o final do capítulo? Estabelecendo quais são as cidades de refúgio e a localização exata delas. E eram 6 cidades de refúgio. E Deus deixa a localização delas muito claras para que em todo o território de Israel houvesse cidades de refúgio distribuídas de uma maneira que qualquer pecador involuntário tivesse um fácil acesso àquela cidade. Não fosse algo que fosse difícil para alguém que morasse lá no norte, só ia ter cidade lá para o sul. E aí, enquanto ele estava correndo lá para o sul para buscar proteção, o vingador encontrasse ele. O que isso nos fala, irmãos? E que todos em Israel deveriam ter acesso a saber isso, a descrição exata da localização de cada cidade. Qual que é o princípio espiritual que isso nos fala, irmãos? A lei de Deus é bem clara em todos os seus pontos de socorro para cada um de nós. Irmãos, não tem problema, não tem pecado, não tem prisão que qualquer um de nós possa estar vivendo que não tenha um ensino, uma lei, um mandamento, um caminho de Deus muito claramente estabelecido nessa palavra. Mas a gente tem que querer. Aquele que cometeu o pecado, o erro, ele tinha que querer procurar a cidade de refúgio. Estava lá bem claro para ele. E mais uma curiosidade, que isso não está na Bíblia, mas está na tradição judaica, que é uma escrita, né, que eles fizeram da tradição oral. A Mishnah fala, eu amo esses detalhes, que as estradas para as cidades de refúgio, elas tinham que ter o dobro da largura das outras, tinham que ser muito bem pavimentadas e muito bem sinalizadas, miklat, para que todo mundo pudesse achar, naquela situação de desespero que ele estava, por causa do pecado que ele cometeu, para que todos pudessem achar muito facilmente. Olha que lindo, irmãos. E o que é que isso nos fala, irmãos? Deus facilita o caminho para o arrependimento. A graça não está escondida, ela é claramente sinalizada na palavra e acessível para todos, mas tem que querer. Irmãos, quantas pessoas vivem na vida da igreja, irmãos, frequentando a igreja? Não seja assim no nosso meio. Quantas famílias vivem lidando anos após anos com as suas questões, somente ali entre eles, na sua própria perspectiva, sem procurar as autoridades que Deus concedeu no meio do corpo. Não seja assim no nosso meio. Quantas pessoas, mesmo ouvindo o que as autoridades falam, não querem se submeter àquele caminho? Quantas pessoas se revoltam com Deus porque certas coisas aconteceram e eles estão achando que Deus não restaura a sorte dele no tempo que ele está entendendo? Vocês estão vendo quantos ensinos esse texto nos traz, irmãos, para a vida da igreja hoje.
Por quê? Porque o caráter de Deus Deus estava expressando seu caráter ali para o seu povo. E nós precisamos querer ser esse povo. Irmãos, um judeu, um hebreu, sempre tinha muito orgulho de quem ele era, da nacionalidade dele, porque ele era o povo de Deus. Irmãos, nós precisamos ser um povo assim com a igreja. A igreja não é um lugar que eu pertenço, que eu frequento. A igreja é o povo do qual eu sou parte. E eu gosto disso, eu valorizo isso, e eu vivo isso no meu dia a dia. Amém, irmãos? Então, esse modelo que Josué 20 mostra, é uma das maiores expressões de Deus, de como Deus estava preparando o mundo para entender o processo de justiça de Deus. A justiça de Deus não é cega, ela não vê só o ato, ela é cheia de compaixão e análise da verdade. E deve ser assim no nosso meio. Amém, irmãos? E eu quero finalizar com 3 aplicações práticas e rápidas. Primeiro ponto, irmãos, não sejamos precipitados no julgamento. Irmãos, vamos tomar cuidado com a nossa natureza decaída. Nossa natureza decaída, irmãos, vai nos levar a uma tendência natural de sempre julgarmos as pessoas. Julgarmos as pessoas segundo a nossa ótica. A maturidade cristã é nós sermos cautelosos, buscarmos toda a verdade, procurando diante de Deus, que só Ele conhece a intenção do coração do outro, nos mostrar isso. Amém, irmãos? Isso nós devemos aplicar aos nossos relacionamentos. Segunda aplicação prática. Nós somos chamados para sermos cidade de refúgio para o nosso próximo. E aí a pergunta para você, quando alguém erra perto de você, qual que é a sua primeira reação? Você quer ser o vingador de sangue? Não, porque errou, porque tá. Mas já errou tantas vezes. Ou você quer ser cidade de refúgio? Aquele que quando ele chega para você com o erro dele, você vai oferecer espaço para compaixão, para arrependimento, para restauração. Não interessa. Deus nos chama para sermos cidades de refúgio. Amém, irmãos? E por fim, irmãos, Deus nos chama para nós atentarmos que há sempre um equilíbrio entre a lei e a graça. O refugiado, ele não ficava totalmente impune, ele tinha que morar na cidade. Tinha uma consequência, mas havia proteção. Então, irmãos, sermos compassivos, misericordiosos uns com os outros, não quer dizer que está tudo bem errar e tratar o pecado com leviandade. Ah, não, foi sem querer? Não. Mas estender a mão enquanto o outro é tratado. É nós exercermos a justiça mediante o cuidado de conhecermos toda a verdade e agirmos com compaixão uns com os outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos apresentar o nosso coração ao Senhor. É muito importante esse momento agora que você feche os seus olhos diante do Senhor. E busque o que o Senhor tem que falar à sua vida e reaja a essa palavra. Irmãos, são tantos princípios sobre o coração de Deus com os nossos erros, com os nossos pecados, para a nossa vida em comunidade. Agora é o momento de você estar diante do Senhor. Senhor, vem sobre nós.
Pai, fala conosco nessa manhã, Pai. O Senhor é aquele que nos conhece na individualidade. É tão lindo isso, Senhor. O Senhor está vendo o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos, seus filhos, nós, os seus filhos. Toca-nos nessa manhã, Senhor, mediante os princípios dessa palavra. Fala conosco, Senhor, para que essa palavra altere o modo como nós reagimos aos nossos pecados, aos nossos problemas, aos nossos erros. Para que ela altere a forma como reagimos aos pecados uns dos outros. Para que ela altere a forma como nós agimos no nosso relacionamento dentro da igreja, Senhor. Para que ela fortaleça no nosso coração a visão de quem o Senhor é. Esse Deus que foi mostrando o seu caráter e revelando-se ao povo no decorrer dos milênios, até que em Cristo tudo ficou claro. Tudo ficou claro. E Pai, hoje nós somos o povo que temos a dádiva de vivermos debaixo dessa nova aliança. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esse povo que conhece o caráter do nosso Deus, mas que não tem um conhecimento passivo, Pai, mas que tem um conhecimento que vem do Senhor, que toca no nosso coração. Pai, que o Senhor pegue essa palavra, Deus, e toque em cada coração, porque isso é algo que só o Senhor pode fazer. Não permita que haja uma passividade de aquisição de conhecimento, Pai, mas que haja transformação nas nossas vidas. Pai, como nós queremos, no meio desse mundo tão confuso, inclusive da religião, Senhor, como nós queremos ser o seu povo, que testemunha o Senhor quando saímos daqui, que vivemos verdadeiramente segundo os aspectos do seu caráter, Pai. Senhor, que nessa manhã o Senhor visite os nossos corações e nos renove nessa disposição de querermos ser como o Senhor, de querermos que esse caráter tão maravilhoso que o Senhor foi revelando no decorrer dos milênios e manifestou em Cristo, seja algo que nós desejamos profundamente. Pai, se há corações aqui que estão indiferentes a isso, passivos com quem eles têm sido, com a forma como eles se relacionam dentro da igreja, age hoje, Senhor. Isso é uma obra sua. Age hoje, Senhor. Eu te peço que o Espírito Santo do Senhor quebre essa indiferença, quebre essa passividade, quebre esse espírito de frequentador de reunião, Senhor. Que não haja isso no nosso meio, mas que haja corações que entendem toda a preciosidade que é nós termos sido feitos filhos de Deus e fazermos parte da sua família e sermos membros do seu corpo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que absorvemos com temor e com zelo cada um dos princípios da sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, agora leva-nos para as nossas casas.